A ministra Rosa Weber ontem suspendeu trechos dos decretos de armas que foram baixados aí pelo presidente Bolsonaro, que entrariam em vigor nesta terça-feira. A decisão atinge, por exemplo, o trecho que autorizava o cidadão comum a registrar até 6 armas de fogo, trechos que ampliavam limites para a compra de munição, para os mais jovens poderem aprender também a atirar. O tema ainda será levado também ao plenário do STF. Nós vamos falar sobre essa situação com Raul Jungmann, que é ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública. Do Raul Jungmann, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que nos ouvem e veem nesse instante. Bom, nós temos visto aí muita polêmica em torno da liberação para aquisição de armas, de munições. É uma promessa de campanha ainda do presidente Bolsonaro e ele vem avançando no sentido de liberar cada vez mais, inclusive com isenção de tributação para importações, com várias facilidades, vários decretos, e agora seria a mudança mais ampla. Eu queria saber, na sua avaliação, se haveria um risco, como é que fica essa discussão em relação ao direito de defesa pessoal, ao direito de pessoa ter arma, de portar uma arma como defesa? Denise, eu vou começar fazendo uma pergunta a todas as mães que nos ouvem, que é o seguinte: o que é que vocês acham de um garoto de 14 anos de idade ter uma arma para poder aprender a atirar? 14 anos de idade. O que é que acham as mães que estão nos ouvindo de que em casa o seu marido, ou um vizinho, ou um irmão, tenha até 6 armas dentro de casa? Que acham elas também do fato que um cidadão, parente seu, seja quem for, possa portar para a rua, portanto o porte é para andar armado na rua, 2 armas? Isso faz sentido? Não, não faz. Mas tem muito mais outras coisas. Em primeiro lugar, o fato que o Exército deixa de controlar determinadas munições e calibres de armas, o que ele faz, e com muita eficiência, há muito tempo. Além disso, Denise, é possível que as pessoas transformem a sua casa em uma fábrica de munição. Por quê? A chamada recarga, que é feita com máquinas artesanais, foi liberada. Então, praticamente, é possível que as pessoas que tiverem essa autorização venham a produzir as suas próprias munições, que fogem totalmente ao controle. E não basta apenas isso. Também passa a ter acesso a fuzis, armas semiautomáticas. Denise, um fuzil tem um alcance letal de até 1,5 km, 1.500 metros. Ele fura paredes. O que faz um cidadão de bem, ou mesmo um atirador com um fuzil, que é uma arma pesada, de uso de polícias para enfrentar o crime organizado e para militares das Forças Armadas? Essas são algumas das decisões que foram barradas pela liminar da ministra Rosa Weber. E eu concordo com ela e apoio elas, porque sabemos, inclusive através de ampla literatura internacional, mais armas, mais mortes. Menos armas, mais vida. Isso é uma conclusão irrefutável. A gente vê que inclusive os Estados Unidos estão no momento em que o governo lá propõe restrições à utilização de armas. São vários casos que têm sido registrados. Nós tivemos ontem mais um ato aí por parte de um aluno, né, numa escola, e a quantidade de liberação é uma coisa que chamava muita atenção, né? Essa possibilidade de as pessoas terem várias armas, em alguns casos sem limites de aquisição. Tem a justificativa aí de escolas, de pessoas que praticam esporte, mas vai muito além disso, e sabemos do quanto que pessoas que podem ser roubadas e essa arma entrar em circulação, de não se ter controle e elas serem revendidas também, não é? Olha, vamos aos fatos, Denise, vamos aos fatos. A Polícia Federal tem um registro de novas armas de fogo, aquelas que são legais. Pois bem, ela nos informou que, comparando o ano de 2020 com o ano de 2019, o crescimento de registro de novas armas foi de 90%. Nunca houve, nos registros históricos da Polícia Federal, um crescimento tão elevado de um ano para o outro. E aí, qual é o efeito que a gente está tendo disso? Vamos lá. Em 2018, quando éramos ministro da Segurança Pública, começamos a derrubar esses índices, a reduzir o número de mortes violentas por arma de fogo.
Isso se prolongou até 2019, ainda na já administração atual. Bom, agora elas voltaram a crescer. Então você percebe, na medida em que você incrementa o acesso às armas, afrouxa as regras, cria, por exemplo, esses decretos de descontrole de armas e munição, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que os registros estão demonstrando que você passa a crescer também os índices de morte violenta por arma de fogo. Isto é absolutamente claro. Então, é por isso que eu costumo repetir, se o cidadão preenche os requisitos para ter uma arma de fogo, se ele tem essa necessidade, se ele é qualificado, se ele tem a sua arma registrada, eu não tenho nada a opor. Agora, não pode isso se transformar simplesmente num derramamento de arma e munição sem controle. Porque isso nós sabemos através da história, Denise, isso leva a mais violência, a mais sofrimento e a mais morte. E mesmo quando há o controle, mesmo quando é um cidadão que recebe, que tem um registro, que tem autorização, casos acontecem de brigas, de se estimular, não é uma questão apenas de defesa, e aí a gente tem o outro lado, que é a falha da segurança pública em geral, que não garante ao cidadão essa proteção que ele supostamente poderia ter ou achar que teria, tendo uma arma em casa, portando uma arma no carro, viajando com armas também, porque é questão de segurança, né? E muita arma entra. Aí tem aquela argumentação. O senhor vê alguma condição de o Brasil conseguir equacionar essa situação? Porque a gente sabe que entra muita arma irregular, que o crime organizado tem um armamento muito superior ao da polícia. A gente tem visto esses casos aí de barbaridades aí que se cometem para assaltar agências nos interiores, nas cidades de interior em todo o país. Nós tivemos 3 casos só na semana passada, no mesmo dia, não é? Então é uma circunstância aí bastante complicada, por mais que se fale da melhoria da segurança, a gente vê muita falha e um certo desequilíbrio entre a condição de segurança oferecida pela polícia e a condição que seria necessária de fato, não é? Olha, Denise, eu acho que você foi a raiz do problema. Os cidadãos, as cidadãs, se sentem não garantidos pela segurança pública. Então, em vez de buscarmos o caminho que é de reformar, de melhorar esta segurança pública de todos nós, busca-se o atalho da autotutela, ou seja, eu vou garantir a minha vida. Eu costumo fazer algumas perguntas às pessoas que dizem eu vou ou eu estou pensando em cuidar uma arma. Perguntas muito simples, Denise, que eu vou aproveitar para fazer ao seu grande número de ouvintes, que é o seguinte: aonde você vai guardar essa arma em casa? Me diz, aonde você vai guardar? Esse revólver, esse 32, esse 38? Você vai colocá-lo na cômoda? Acesso aos seus filhos, acesso aos seus parentes, acesso ao seu marido, sei lá, à sua esposa. Você vai colocá-lo o quê? Em cima do guarda-roupa, embaixo do colchão? Uma arma é sempre um primeiro risco, antes de ser para um assaltante, é um risco para a sua família e seus parentes. Eu pergunto também o seguinte: vamos pensar naquele churrasquinho pré-pandemia, quando a gente reunia os amigos para ver aquele final de campeonato, Palmeiras versus Corinthians, o São Paulo, e aí eu pergunto, vai rolar uma bebidinha, uns tiragostos e tal, e a pergunta que eu faço é o seguinte, a quem me ouve: vem cá, se apenas um daqueles seus 10, 15, 20 amigos que estão lá na sua casa estiver armado, você está mais ou menos seguro? Evidentemente que você estará menos. Uma outra coisa que a pessoa pensa é: eu vou me empoderar, eu tenho a arma. Mas se você tem direito à arma, ele tem direito à arma. Então, por exemplo, é bom que você saiba que se você está com aquele direito à arma, o seu vizinho, aquele que bota aquela música alta no fim de semana, que você fica com dor de cabeça, cuidado, ele também vai estar armado. Se você tem problemas, mora numa casa e alguém põe o carro em cima exatamente da entrada da sua garagem, olha, você está armado, mas ele também pode estar. Se você está aí num táxi, no Uber, como for, se tem um problema lá, uma discussão, cuidado, ele vai ou pode estar armado. Inversamente, o motorista também. Então, uma coisa que a gente não põe na cabeça é que, se eu me armo e todos têm direito a se armar, evidentemente que meu risco é maior. Não adianta pensar só, por exemplo, no bandido, que é uma realidade, mas é bom lembrar que o maior número de mortes violentas por arma de fogo se dá quando? Exatamente no fim de semana.
Denise, procura todos os registros que você vai ver. É no fim de semana que se dá. E se dá entre pessoas próximas. Então, quem de fato deve cuidar disso é a segurança pública. O atalho das armas, ela não vai levar simplesmente a mais riscos sem resolver o problema de fundo, que é o problema, sim, e é real, da segurança pública, e a gente tem que investir, a gente tem que cobrar, e ela tem que mudar, porque a saída, através da autotutela, como eu disse, ou do autoarmamento, é uma ilusão, porque todos vão ter. Já pensou, Denise, você é uma mãe, aí sua filha ou seu filho vai para a balada, agora todo mundo está armado. Aí você diz, meu filho, pegou o seu 38? A sua .40 está levando? Aí, pai, eu estou indo para a balada, que é isso? Sim, mas os seus amigos vão estar armados, todos vão estar armados lá dentro. Seu filho corre mais ou menos perigo. Se o seu garoto vai para o futebol, olha, leva a sua arma, porque também lá vão estar armados, do mesmo jeito. Tem menos ou mais perigo. Se o seu marido é um policial e ele para, por exemplo, num bloqueio, alguém que está armado, ele corre mais ou menos perigo. São os policiais, as famílias policiais, que terão as primeiras vítimas. E são essas famílias que vão chorar os primeiros mortos desse armamento desenfreado. Bom, e o Jungmann, aproveitando, senhor ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública, rapidamente eu queria saber sua avaliação em relação a todas essas mudanças que nós tivemos em relação a comandos, né, das Forças Armadas, mudança na área da segurança, no Ministério, a Polícia Federal. Qual o seu balanço, agora que já está meio que concluída toda a mudança? Olha, o que eu acho, Denise, em síntese, é o seguinte: o presidente da República vinha, digamos assim, forçando os militares, a defesa, o ministro da Defesa, eu conheço todos muito bem, a que endossassem as suas ações. E endossassem, inclusive, certas confrontações com outros poderes, o Supremo, com o Congresso, e etc, etc. E não houve, nem haverá disposição dos militares, das instituições militares, de ingressarem no terreno da política. Eles são instituições de Estado. O que quer dizer? Eles pertencem à nação, não pertencem ao governante, ao presidente do turno. Não existe isso. Não existe. Então, na medida em que não obteve esse endosso, o presidente fez uma intervenção. Eu pergunto a você, que é uma profissional extraordinariamente bem informada, Denise, qual foi o motivo que o presidente deu para substituir o comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, do chefe do Estado-Maior Conjunto e o ministro da Defesa? Qual foi a desculpa? Qual foi o motivo? Estavam sendo insubordinados? Estavam sendo ineficazes? Estavam fazendo alguma coisa de errado? Não. Profissionais sérios, competentes, dedicados, profissionais sem sombra de dúvida, na expressão do termo. Por que substituí-los? Substituí-los porque ele queria Forças Armadas dóceis para suas ações. E as Forças Armadas, eu as conheço muito bem. Não pertenço, não represento, não falo, mas conheço. As Forças Armadas não estão nem um pouco dispostas a qualquer atalho autoritário ou endossar qualquer presidente da República, seja ele qual for. Elas estão a serviço da nação, da soberania e da defesa da pátria. E disso elas não abrem mão. Ouvimos Raul Jungmann, que é ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública. Raul Jungmann, muito obrigado, uma boa tarde. Prazer revê-la. Muito boa tarde.